Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e tenho o maior prazer em apresentar para vocês o meu catálogo de livros. É uma obra de longa duração. Tem mais de 30 anos que eu venho trabalhando na autoria de livros, que na realidade é uma necessidade didática, porque também eu comecei a ensinar contabilidade e ao ensinar eu percebia que eu necessitava de alguma coisa para melhorar a didática e fazer com que o entendimento que eu estava ensinando fosse facilitado e que as pessoas pudessem desenvolver com rapidez e facilidade. Dentro disso, escrevi esses vários grupos, mas a estrela desse catálogo é esse livro aqui, Master em Account 5G, uma mudança de paradigma. Na realidade, eu vejo esses outros livros, todos esses outros livros aqui, eu tenho a impressão que ao escrevê-los, todos eles desaguaram no Master em Account 5 Que é isso? Eu fiquei muito é, incrédulo a respeito dos balanços da empresa apresentarem um ativo com conta com saldo devedor. Ou seja, que o ativo fosse formado, né, com contas cujos saldos fossem devedores. Para mim, aquilo não cheirava nem de perto a realidade. Eu achava aquilo um absurdo e eu não conseguia entender. E então comecei a escrever, fui escrevendo, buscando uma explicação para isso. Eu estudei nos Estados Unidos, também não encontrei resposta. Tive uma vez em Londres, conversei com um professor de PhD em contabilidade, também a resposta que ele me deu não me convenceu. E finalmente, 2 anos atrás, eu naquela minha obsessão por encontrar uma resposta para isso, eu entendi, percebi que o balanço, na realidade, era uma equação linear do primeiro grau. Se era uma equação linear do primeiro grau, como funcionaria débito e crédito? Não tem sentido, porque débito e crédito, numa equação linear do primeiro grau, o impacto dele é zero no resultado. Então, significaria o seguinte: se todas as operações fossem de débito e crédito, o patrimônio líquido mudava, não andava. E aquilo me deixou bastante atônito em relação a essa observação que eu fiz, e eu fui fundo para descobrir o que estava acontecendo, e descobri. Dei sorte porque descobri. Eu percebi que a teoria da partida dobrada estava falando no contexto geral. O débito que eu faço aqui é igual um crédito que vai acontecer em qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar vai acontecer um crédito. Por exemplo, se eu, se eu vendo uma mercadoria, eu recebo um crédito. Eu vendi a mercadoria, eu recebo um crédito, cujo débito foi de quem? Da própria empresa não pode. Tem que ser de outra empresa que está me comprando, uma empresa até estrangeira está me comprando. Então, o débito é nela, na empresa que comprou, e o crédito é na minha empresa que vendeu. Com isso aí, eu acho que consegui matar a charada. Nem todas as operações de empresa, né, da atividade econômica são de débito e crédito. Corresponde a um débito e um crédito. Nem todas. Então, tem três tipos de operações que eu observo. O primeiro tipo de operação é operações econômico-financeiras. Estas sim. Estas porque não afetam o patrimônio líquido. Por exemplo, a empresa toma emprestada R$ 100.000. Os R$ 100.000 dela vai para o caixa aumenta. Mas aumenta também o quê? O débito dela, a obrigação dela. E qual é o impacto no patrimônio líquido? Zero. A empresa compra estoque à vista. O que que acontece? Ela tira o dinheiro do caixa, 100 mil, e compra de mercadoria. O caixa diminui
diminui o ativo, e o aumento do estoque aumenta o ativo. O impacto no patrimônio líquido é zero. Então, essas operações não impactam o patrimônio bruto. Aí tem as operações econômicas. Todas as operações econômicas de resultados, elas vão afetar o patrimônio líquido. Por exemplo, a empresa faz um contrato de manutenção dos seus ativos com uma outra empresa, lógico. Nesse contrato de manutenção, ela paga 100 mil. Ela tira do caixa dela 100 mil. Então, o ativo dela, o patrimônio líquido dela diminui 100 mil. E o crédito vai para onde? Ah, o crédito tem que ser na empresa que fez a manutenção. Tá certo? Tem outro tipo de operação, é que eu chamo estratégica financeira. Se a empresa, por exemplo, decide aumentar o capital, como é que aumenta o capital? Aumentar o capital, o acionista debita a ele, ao acionista. A conta dele tem o dinheiro, tirou o dinheiro dele e entrega na empresa. A empresa é acreditada e o acionista é debitado. Tá certo? Então, as econômicas, a, as operações ditas econômico-financeiras não alteram a patrimônio, não altera nada, nem resultado. As econômicas alteram os resultados. A receita altera o resultado, a despesa altera o resultado. Agora, as estratégicas também alteram o patrimônio líquido, mas não faz parte de resultado. É uma estratégica decisão da empresa. Não tem nada a ver com o resultado. Tá certo? Isso nesse livro está bem explicado. Eu gostaria que vocês dessem uma atenção grande a esse livro, porque esse livro é uma verdadeira mudança de paradigma. Se você olhar, você chega à conclusão seguinte, que ninguém sabe débito e crédito. Por quê? Porque esse erro que está aí na contabilidade, de apresentar um ativo com contas cujos saldos são devedores, é um erro que tem mais de 500 anos. Esse erro acontece quando Luca Paciolo criou a teoria da partida dobrada, 1494. E ninguém nunca falou nesse erro. Eles não entenderam, quando eles aplicaram a teoria da partida dobrada, não entenderam. Para que ativo e passivo, para que todo débito fosse igual ao crédito, os áulogos de antigamente criaram o balancete. E o balancete, para que toda operação do ativo seja igual ao do passivo, eles tiveram que transformar a coluna do ativo numa coluna de devedores, ou seja, constitui o ativo com contas de saldo devedores. E aí está o grande erro, que tem mais de 530 anos, e ninguém sabe sobre isso, porque até hoje está aí funcionando. Quando você olha isso, e tem um outro erro que eu vou juntar para perceber tudo de uma vez. Um erro fundamental que é a provisão para devedores duvidosos. A provisão, ela começou a ser há mais de 400 anos. E começou a ser instituída a provisão para devedores duvidosos. A reversão dela, a contabilização da reversão está sendo feita errada. Está sendo jogado no resultado do exercício, a reversão. E isso é errado. E isso traz resultado de outros exercícios para o exercício de agora. Isso não pode em contabilidade. Não é real. Tá certo? Então, se nós olharmos o seguinte, todos os balanços estão errados. Ninguém sabe exatamente o que é débito e crédito. Superficialmente só. E ninguém sabe o que é lucro. Lucro é uma realidade brutal. Todo mundo fala em lucro. Até o vendedor de droga. Ele teve lucro isso, teve lucro aquilo, mas ninguém exatamente sabe e define lucro com precisão. Eu tentei fazer um livro, que é este aqui. Eu tentei fazer um livro, tentei fazer, não, fiz um livro, esse livro. É inédito. Eu defini lucro,
precisão cirúrgica. E também estabeleci normas, estabeleci critérios como determinar o lucro, muito rígidas. Eu acho que por isso esse livro é um livro inédito. E se todo mundo calculasse os lucros de suas empresas de acordo com o que está nesse livro, todos os lucros seriam comparáveis. Hoje em dia não é. Sabe disso. Bom, pessoal, esses aí são os principais livros. E agora eu vou mostrar aqui para vocês outros livros. Uma visão sistêmica da contabilidade é um livro muito importante, é muito simples, trata do sistema, e eu acho que a pessoa, quando entende o sistema, entende contabilidade. Uma contabilidade simples e transparente, que é para o início de você entrar, né, e gostar de contabilidade. Esse livro aqui tem uma história interessante. Eu percebi que as pessoas não sabem o que é lucro. Tem uma dificuldade tremenda de saber o que é lucro. Então, eu escrevi isso com uma simplicidade muito grande para que a pessoa tivesse uma ideia de lucro. Quer dizer, o outro livro que eu falei agora é muito mais complexo, muito mais importante do que esse. Esse simplesmente deu uma pincelada geral do que é lucro. Bom, mostrando isso tudo aqui em português, né? Filosofia e contabilidade, lucro, uma definição, eu volto aqui para os livros traduzidos. Os livros traduzidos foram Simple and Transparent Account, foi o primeiro a ser traduzido em inglês. Systemic Vision foi traduzido. Do you know what profit means? Ah, e existem ainda quatro no forno que estão sendo preparados para ser lançados. Eu quero agradecer a todos vocês e faço votos que vocês utilizem esse catálogo, comprem esses livros, particularmente o livro que é a estrela desse catálogo. Esse aqui. Esse livro é fundamental. Esse livro é único. Eu acho que não existe um livro no mundo que fale sobre o erro original da contabilidade. Então, portanto, esse livro é de importância extraordinária. Ok, meus amigos, muito obrigado pela atenção e espero que vocês encontrem aí muita matéria para desenvolver a capacidade de vocês na área contábil. Um grande abraço. Meus amigos, eu aí coloquei esse meu catálogo para vocês. É um catálogo razoavelmente grande de livros, mas tem mais quatro ainda que estão sendo preparados para entrar nesse catálogo. E eu espero que seja de grande utilidade e ajude a, a fazer um grande upside na formação contábil de vocês. Uma pessoa que é experta em contabilidade, ela tem um status profissional elevado pela utilidade que é. Ok? Um grande abraço.